galera do YouTube, nesse vídeo estarei falando sobre Windows versus Linux. Vale lembrar que cada um utiliza o que quer ou o que necessita. Eu fiz uma pequena pesquisa no ChatGPT e aqui está ela. Vamos ler e comentar sobre a filosofia e conceito. Windows. Windows é o sistema operacional proprietário desenvolvido pela Microsoft com foco em facilidade de uso, compatibilidade com software comercial e integração com o ecossistema Microsoft, Office, OneDrive, Xbox e etc. A filosofia do Windows é de abstrair a complexidade técnica do usuário, oferecendo uma experiência visual e padronizada, mesmo que isso signifique restringir o controle técnico do sistema. Linux. O Linux é um sistema operacional livre e de código aberto, baseado no kernel Linux, criado por Linus Torvalds em 1991. A filosofia do Linux é a liberdade, transparência e controle. O usuário tem acesso total ao código-fonte, podendo alterar, distribuir e adaptar o sistema para qualquer finalidade. O Linux segue o princípio Unix de fazer uma coisa e fazê-la bem, privilegiando a modularidade e flexibilidade. Isso é verdade. Windows, como vocês podem ver, em questão de modificabilidade, é mais simples que o Linux. E isso torna o sistema mais fácil de você mexer, de você entender, entre outras coisas. Diferente do Linux, que pode ser um pouco mais complexo, porém você pode fazer praticamente tudo com que você desejar com o sistema. Você pode modificar a seu gosto. Estrutura e arquitetura. Windows, baseado no kernel híbrido que mistura características de microkernel e monolítico. Grande parte do sistema é fechada e interligada. O registro do Windows, Windows Registry, centraliza configurações de sistemas e aplicativos poderoso, mas pode se corromper e dificultar manutenção. Drivers e componentes são fortemente integrados, o que garante compatibilidade, mas reduz a liberdade de modificação. Linux usa um kernel monolítico modular, em que módulos como drivers e sistema de arquivos podem ser carregados ou removidos dinamicamente. A configuração é descentralizada em arquivo de texto, geralmente em /etc. A estrutura é transparente e padronizada entre distribuições, apesar das variações, facilitando automações e manutenção via script. O sistema de arquivos segue uma hierarquia lógica FHS, File System Hierarchy Standard, comum entre todas as distros. Para caso vocês não saibam, distro ou distribuição são variações de sistemas que utilizam o kernel Linux. Existem vários sistemas que utilizam o kernel Linux, como Ubuntu, como Fedora, como Arch, entre outros. Interface e experiência do usuário. Windows, interface gráfica unificada, moderna e familiar, principalmente o Windows 10 e 11. Ideal para usuários iniciantes. Configurações centralizadas via painel de controle e configurações do sistema. Pouca necessidade do terminal, embora o PowerShell seja poderoso. Grande suporte para softwares gráficos como Adobe, Autodesk, Office e jogos AAA. Linux. Várias interfaces gráficas disponíveis: GNOME, KDE, Plasma, XFCE, Cinnamon e etc. Altamente personalizável, pode aparecer com Windows, macOS ou algo totalmente único. O uso do terminal é mais comum e poderoso, mas pode intimidar iniciantes. A experiência pode variar muito conforme a distribuição: Ubuntu, Fedora, Arch, Debian e etc. Interface geralmente mais leve e eficiente, mesmo em hardware antigo. Bom, a questão do Linux, de fato, ele acaba sendo mais complexo porque ele tem muito mais possibilidades. E sim, você pode pegar dois sistemas diferentes que utilizam a mesma interface, porém têm suas diferenças. Por exemplo, se você pegar Ubuntu e você pegar o Debian, ele tem suas diferenças. Mas sim, isso torna o Linux interessante, porque você pode deixar a seu gosto. Sobre a questão do terminal, de forma geral, não é necessário. Algumas distribuições vai ser necessário o uso do terminal, de fato. Mas se você pegar distribuições que são feitas para usuários iniciantes, zero terminal. É mais para resolver problemas do que o uso do dia a dia.
É que as pessoas realmente têm costume de usar o terminal mesmo para coisas simples, que não há necessidade, por costume usa. Mesmo que às vezes sendo mais simples, talvez no modo gráfico. Segurança e privacidade. Mais visado por malwares, isso no caso do Windows, devido à sua popularidade. Sistema fechado, com coleta de telemetria e dados de uso, embora parcialmente desativável. Depende muito de antivírus e atualizações constantes. Controle de privilégios via UAC, User Account Control. É eficiente, mas não há prova de falhas. Linux, sistema muito mais seguro por design. Cada processo e usuário tem permissões específicas. Raramente sofre com vírus ou malwares comuns. Atualizações de segurança mais rápidas e transparentes. Código aberto permite auditoria pública de falhas. Privacidade mais forte sem coleta forçada de dados, ao menos que o usuário aceite. Primeiro ponto interessante, ele falou sistema muito mais seguro por design. Ou seja, não é por questão de quantidade de malwares, de usuários e etc. Não. Claro que isso interfere. Isso também acaba sendo uma coisa que influencia também. Quanto mais gente utilizar, mais casos de vírus e malwares vai tendo. Inclusive, recentemente, o Linux já sofreu com malwares, DDoS e etc. Só que isso é mais afetado a empresas, a grupos, não necessariamente direto com o usuário. Raramente esses problemas afetam o usuário. Software e compatibilidade. Windows, compatível com quase todos os softwares comerciais, Microsoft Office, Adobe Suite, jogos, softwares corporativos e etc. Grande suporte para drivers de hardware proprietários. Menor compatibilidade com ferramentas nativas de código aberto. Linux, enorme repositório de software gratuito via gerenciamento de pacotes, apt, dnf, pacman e etc. Alternativas abertas para quase tudo: LibreOffice, GIMP, Inkscape, Kdenlive, VS Code, Blender. Pode rodar programas do Windows via Wine, Proton, Steam ou máquinas virtuais, mas nem sempre com desempenho total. Ideal para servidores, programação, automação e ciência de dados. Sim, isso é interessante o que ele explicou. E sim, em nenhum momento ele falou que não serve para usuário doméstico, apesar de que não é todo mundo que consegue usar Linux, ou todo mundo que tenha saco para aprender Linux. Desculpa a forma de falar, mas isso é a maior verdade. Nem todo mundo tem paciência. Mas sim, isso é verdade, você pode usar. Bom, ele fala que existem alternativas abertas para programas famosos, como ele mesmo citou ali. E sim, Linux roda jogos. Não todos os jogos que é disponível para Windows, não com o mesmo desempenho. Em alguns casos pode ser inferior, em alguns pode ser superior. Isso é muito variável. Mas a diferença de desempenho hoje em dia não é essa diferença grande. Então, tanto faz se você está no Linux ou no Windows. Eu só acho mais interessante usar o Windows pelo fato que você não tem que se preocupar com Proton, roda quase tudo, quer dizer, roda muito mais jogos no Windows do que no Linux, mas isso vai muito de pessoa a pessoa. Bom, desempenho e eficiência. Windows, geralmente mais pesado, com muitos serviços em segundo plano, pode apresentar lentidão em máquinas antigas, inicialização e desligamento mais lentos, apesar de melhorias no Windows 11. Gerencia recursos de forma automática, mas pouco otimizadas para tarefas específicas. Linux, extremamente eficiente e leve. Pode rodar em hardwares antigos ou sistemas embarcados. Uso de memória e CPU mais controlado e transparente. Ótimo desempenho em servidores e sistemas de alta performance. Permite desativar ou remover processos necessários sem comprometer o sistema. Sim, isso é indiscutível. O Linux é extremamente mais rápido e leve. Isso não tem o que discutir. Até mesmo já houve histórias, nada que eu aprofundei para confirmar isso, de que conseguiram rodar Linux com 4 megabytes de memória RAM. Não que isso seja usável, né, de que isso dá para rodar um navegador, mas conseguiram rodar o Linux com 4 megabytes, é o que disseram. Mas de fato, o Linux é muito mais leve. Windows chega a gastar
3 GB, 4 GB facilmente. O Linux não. O Linux até mesmo é muito recomendado para máquinas antigas. Às vezes a pessoa não tem uma máquina que suporta o Windows 11, e eu não falo por conta do TPM, eu falo questão de desempenho. Tem uma máquina simples, Linux é uma boa opção. Bom, personalização e controle. Windows, customização limitada à interface, temas, cores, papel de parede. Modificações mais profundas exigem hacks ou software de terceiros. Microsoft controla as atualizações e recursos obrigatórios, principalmente no Windows 11. Linux, altamente personalizável, praticamente tudo pode ser modificado. Pode escolher o gerenciador de janelas, sistema de som, display, server, shell e etc. Ideal para quem gosta de entender o sistema e ajustá-lo ao próprio uso. Liberdade total de instalar, remover e alterar componentes. Um é mais simples e direto, o outro mais complexo. Então, sim, se você não tiver tanta paciência, o Windows é a melhor opção. Linux é uma melhor opção. Porque sim, modificar o Windows é aquilo. Não estou dizendo que modificar Linux seja difícil, mas eu acho que vai muito da pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa já está acostumada no Windows, não quer modificar tanta coisa, apesar de que eu não modifico muita coisa. Eu não quero, às vezes, entender alguma opção de modificação. Mas tem gente que pode argumentar aquela coisa, mas é só simplesmente instalar o Linux e usar. Isso também. Porém, se você quiser fazer alguma modificação mais complexa, nesse quesito você vai ter um pouco mais de trabalho. No Windows não. O Windows não tem modificações complexas e mais avançadas. Então, sim, nessa questão eu acho que não é muito, na verdade, questão do que você vai usar. É muito mais a questão do que é o sistema de fato. Porque sim, a pessoa pode para o Linux só usar o padrão, como eu faço. Eu não saio modificando visualmente, não. Eu não saio nem modificando tanto internamente. O máximo que eu fiz internamente foi trocar o kernel, só. E isso eu fiz pelo um recurso nativo da versão, né, de sistema que eu utilizo, que é o CashOS. Por mais que ficou confuso minha explicação, é basicamente isso. Cada um tem suas questões, mas é você que define. Não é porque o Linux é complexo que você tem que fazer essa complexidade de modificação, não. Por exemplo, eu vou aqui. Claro que isso é um exemplo do KDE. Cada interface gráfica tem o seu estilo. Mas olha só. Aparência e estilo. Cores e temas. Eu tenho as opções bem definidas. Você só escolher, habilitar e voa lá. Não tem muito segredo, não. É mais complexo para você fazer coisas mais avançadas. Bom, desenvolvimento e programação. Windows, excelente para desenvolvimento, .NET, C Sharp e aplicações Windows nativas. Ferramentas como Visual Studio, PowerShell e WSL, Windows Subsystem for Linux, ajudam a integrar ambientes Linux. Menos prático para DevOps e sistemas baseados em Unix. Linux é o ambiente preferido por desenvolvedores, especialmente em Python, C, C++, Java, Go, Rust, Bash e Web. Ferramentas nativas como SSH, Docker, Git, Cron, systemd integradas de forma natural. Mesmo servidores em nuvem rodam majoritariamente Linux, ideal para DevOps, administração de sistemas e containers e segurança. Sim, aí ele fala uma coisa que é verdade. Nada impede você usar Windows para programar, mas sim, Linux sai melhor. Já vi gente falando que, mas só faz aquela questão de você escolher o Linux para programar se for algo específico. Na real, eu acho que sim. Concordo totalmente. Na real, eu concordo totalmente. Não tem por que a pessoa migrar para um outro sistema que às vezes nem conhece só por conta de que alguém indicou, mas não é necessário para a área dela. Se a pessoa consegue usar totalmente o Linux para o que ela faz, quer dizer, o Linux, o Windows, seja o que for, ela não tem por que mudar. Se ela está no Windows lá, tranquilo, não necessita de nada do Linux, para que a pessoa vai ter essa curva de aprendizado? Continua no Windows.
Mas é claro que tem coisas que, sim, indiscutivelmente se sai melhor no Linux. Como ele falou, o DevOps. Como ele também falou, containers de segurança. Isso é indiscutível que o Linux sai melhor. Uso em servidores e ambientes corporativos. Windows, forte presença em ambientes corporativos tradicionais, Active Directory, Exchange, SharePoint. Boa integração com redes e sistema Microsoft. Licenciamento caro, mas com suporte oficial. Linux, domina o mercado de servidores Linux, quer dizer, domina o mercado de servidores nuvem, infraestrutura, IoT e supercomputadores. Alta estabilidade e uptime. Servidor Linux pode ficar anos sem reiniciar. Licença gratuita e comunidade muito ativa. Amplamente usado por empresas como Google, Amazon, Meta, IBM e etc. Sim, isso é a maior verdade. Quando se trata de ambientes corporativos, a melhor opção é Linux, e isso é indiscutível. Eu acho que sim, Windows, na minha opinião, se sai melhor para um usuário iniciante, para um usuário doméstico, sim, mas quando se trata de ambientes corporativos e servidores, é mil vezes melhor o Linux. Por Linux, ele praticamente comanda os servidores. Inclusive, a Microsoft mesmo usa servidor Linux. Inclusive, tem sua própria versão de Linux, que é o Microsoft Azure. Isso não tem o que discutir, não. Custo e licenciamento. Windows, sistema pago e proprietário. Licença individual, cara, especialmente em versões Pro ou Enterprise. Dependência de software pagos e ativação via chave. Atualização controladas pela Microsoft. Linux, gratuito e open source, sem necessidade de licença para uso ou redistribuição. Custo de manutenção reduzida. Distribuições corporativas como Red Hat, Enterprise Linux você pode cobrar por suporte técnico, não pelo software em si. Viu? Tudo bem que a questão do software em si cobrar, o Windows não necessariamente faz isso. Muitas pessoas acham. Quer dizer, depende. Eu vou te explicar o porquê depende. Acredito eu não sei se eu posso ser ignorante, que muita gente vai pensar de que, mas você pode usar o Linux, quer dizer, você pode usar o Windows de forma gratuita, mas será que distribuir ele em notebooks, né, vir já com ele, pode ser a versão gratuita? Existe uma regra que tem que pagar licença? Eu não sei disso, eu não entendo, mas se for o caso, isso é interessante. E sim, muita gente pensa que, mas você paga para usar Red Hat ou versões pagas do SUSE. Não, você não paga. Você paga pelo suporte. Pelo sistema em si você não paga. A licença é de suporte. Licença de uso não existe. Eu não entendi direito sobre a dependência de software pagos e ativação via chave. Eu não entendi mesmo. Mas a questão é que Linux não tem licença, não. Bom, vamos lá. Coleta e suporte. Windows. Suporte oficial pela Microsoft. Vasta documentação. Comunidade de usuários e fóruns são grandes, mas soluções geralmente dependem de ferramentas pagas. Linux. Comunidade enormes e colaborativas. Ubuntu, fóruns, Stacks Overflow, Artwiki, etc. Ajuda gratuita e documentação excelente. Filosofia de autoaprendização e colaboração. Então, sim, suporte do Linux praticamente é gratuito. Quando se há um suporte, não é referente ao Linux em si. Suporte que acontece pago é referente a distribuições e não é obrigado a você pagar por eles. Isso é só se você quiser. 12. Caso de usos recomendados. Windows, usuário doméstico, games, empresas, ecossistemas Microsoft. Quer dizer, empresas como o ecossistema Microsoft, profissionais de design, gráfico, escritório, engenharia, que depende de software proprietário. Linux, desenvolvedores, administradores de sistemas, cientistas de dados, usuários técnicos, entusiastas de open source, servidores e que busca segurança, leveza e controle total. E aí tem a conclusão, que é o que eu disse, cada um usa o que quer ou o que precisa, porque assim, cada sistema tem suas vantagens e desvantagens, isso é indiscutível. Você não pode chegar e falar, Linux é melhor em tudo que Windows.
Não, isso não é verdade. Ai, o Windows é melhor do que tudo em Linux. Não, isso não é verdade. Por mais que eu veja que Linux tem mais vantagens do que o Windows, dizer como se fosse algo 100% absoluto que Linux ganha o Windows em tudo, não é verdade. Isso não é. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Alguns casos pode rolar de você ter que usar o Windows porque esse software não tem para Linux, seja lá o qual motivo. Às vezes o contrário, existe software que só existe para Linux e não tem para Windows nem para Mac. Isso é muito variável. Então, sim, cada software tem suas vantagens, cada software tem suas desvantagens. Vai você analisar o que é melhor para você. Por exemplo, para mim é melhor o Linux. Se para você é melhor o Windows, nenhum problema. Eu não vou xingar, não vou ofender, não vou querer atacar a pessoa por isso. Eu não vou querer me achar superior porque eu uso Linux. Não, fora disso, eu sou uma pessoa que, se a pessoa quer usar Windows, nenhum problema. Eu tento indicar o Linux, não quer usar? Problema da pessoa. Eu não vou discutir, não vou reclamar nem nada. Discutir até posso, tipo, explicar pontos e pontos, querer conversar de forma saudável. Mas querer dar uma de xiita, de chato, de pessoa que minha palavra é a verdade absoluta? Não, eu não sou desses não. Bom, é isso, galera. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei e se inscreva no meu canal. E até a próxima.